tarde, tudo bem? Você está no canal Aloxi. Eu sou Silvana Barbosa, professora de História, mestra em Políticas Públicas, pedagoga e hoje eu estudo Neuropsicopedagogia Clínica para entender um pouquinho melhor sobre a educação. Se você gostar do nosso canal, se inscreve, compartilha, deixa aqui a sua sugestão. Com certeza, nos próximos vídeos traremos coisas que você esteja interessado em ouvir. Hoje nós vamos falar sobre a pirâmide de Maslow. Acredito que muitos de vocês conhecem, outros talvez não. Quem foi Maslow? Maslow foi um psicólogo norte-americano e ele nasceu em 1908 e faleceu em 1970. A teoria dele, que se chama Pirâmide de Maslow ou Teoria da Hierarquia das Necessidades Humanas, ela traz alguns conceitos que são pertinentes para a educação e pertinentes para toda a parte da psicologia no que se refere à realização pessoal. Eu vou mostrar para vocês a pirâmide, né? E aí depois eu vou falar um pouquinho sobre ela. Então acredito que vocês estão vendo, né? A pirâmide ela foi produzida, preparada ou criada em 1954 e ela traz 5 níveis, sendo o primeiro fisiologia, o segundo segurança, o terceiro social, quarto status ou estima e o quinto autorrealização. Então eu vou falar um pouquinho sobre o significado dessa pirâmide e como que nós podemos trabalhar esses conceitos em benefício à educação. Primeiro que Maslow ele vai defender que a pirâmide ela acontece item por item. Você não passa para o segundo item se você não tem o primeiro item satisfeito e realizado. Você não passa para o terceiro se o segundo não está ok, você não passa para o quarto se o terceiro não está ok, e você não vai para o quinto se o quarto não estiver totalmente ok. Existindo algumas pessoas que ficam na diferença entre o quarto e o quinto, sendo às vezes o quarto prioritário, o quinto ficaria no local do quarto, em algumas exceções, mas na maioria das pessoas ela funciona desta forma. Então o que ele diz? Ele diz que se a pessoa, se a criança no caso, ela não realiza as suas necessidades fisiológicas, ela não consegue avançar para o nível seguinte. E aí não é só a criança, é qualquer ser humano e em qualquer fase da sua vida. Então a gente pensa professor, mas a gente pensa também aluno e a gente pensa também funcionário de todo o processo educacional. Então o que está inserido dentro das questões fisiológicas do ser humano? Fome. Criança com fome, adulto com fome, ele não dá conta de realizar mais nada, ele vai pensar primeiro em resolver essa situação fisiológica. Sede, mas não é aquela fome, aquela sede de tá na hora de almoçar. A gente fala da fome e da sede permanente, um estado de fome e de sede que aquela população estaria sofrendo. Temperatura corporal, né? Pessoas que não têm agasalho, por exemplo, ou pessoas que não têm roupa adequada para um ambiente de calor. Respiração, então se ela não tem uma respiração adequada, um local aonde ela viva tenha essas condições adequadas, ela não vai conseguir avançar intelectualmente, ela não vai conseguir avançar em nada porque ela precisa atender essas necessidades básicas: sono, digestão, abrigo e no caso, né, do adulto, a questão da sexualidade. Então essas necessidades são necessidades fisiológicas. Se o ser humano não resolve elas, ele não vai conseguir aprender, no caso na escola, ele não vai desenvolver as suas atividades cognitivas, o professor não vai conseguir desenvolver uma boa aula, porque ele está focado na sobrevivência. E o que é mais importante, se nós formos pensar em termos de condição humana?
sobreviver. A partir do momento que você vive bem, você consegue desempenhar suas outras funções sociais e cognitivas. Então essa ficaria bem aqui na base, né? Então, realizada estas necessidades da base, aí sim, quando o homem tem as questões fisiológicas totalmente resolvidas, totalmente equilibradas, totalmente organizadas, ele passa para o segundo nível, que seria o nível da segurança. E o que entra, né, nessa segurança do ser humano? Lembrando que tanto para as crianças quanto para os adultos. Estar longe da violência e de acidentes. Então vamos pensar das nossas crianças. Quantas crianças são agredidas frequentemente dentro de casa? Então, será que essa criança está preparada para aprender? Mesmo que ela tenha suas necessidades básicas atendidas, ela não passa fome, ela tem uma alimentação adequada, ela tem um quarto, uma caminha quente, ela tem essas condições, mas ela apanha com frequência. Então essa parte da segurança dela não está preservada. Ou mesmo quando a gente tem na situação dos professores, se a professora está sendo agredida dentro da sua casa, se a agressão a partir do companheiro, de um irmão, né, ou de um outro homem da família. Então, quando essa agressão existe, a pessoa ela para o seu desenvolvimento, enquanto ela não consegue definir e resolver aquilo, ela não consegue avançar. Estabilidade profissional e financeira. Então essa é uma condição que hoje, né, na situação do mundo, ela é complicada. Você tem uma segurança de que amanhã vai estar trabalhando e as suas condições de manter a casa, no caso do professor, ela está garantida. Você pegou aula suficiente para manter aquele ano, ou a sua sala foi fechada, se você é professor de uma escola particular, e aí você vai ter menos aula, menos salário, mas as suas contas são iguais. E a criança percebe isso, né, em relação a essa segurança financeira dentro do lar, a partir da realidade dos seus pais. Segurança de saúde, né, como que é a questão do seu município, você tem atendimento médico, é fácil ter acesso ao médico quando você tem uma doença, ou se a pessoa adoece, ela vai ficar muito tempo ali enferma, sem uma condição de recorrer aos serviços públicos por N situações, se é que eles existem. Então, como que fica essa questão? E a segurança familiar? Tanto para a criança quanto para o adulto. Como que é essa questão? Ela mora num lar onde ela se sente segura, com os pais separados ou com os pais juntos, mas ela sente segurança na onde ela está em termos de família, ou ela não sente segurança? E como que é a questão da moradia dela? Ela tem segurança que ela mora numa casa, ou ela tem preocupações de daqui a pouco ela ter que ir para um local que ela não sabe, ou ela vai para a casa de alguém? Então, toda essa questão de segurança, ela entra no segundo nível da pirâmide de Maslow. Então, enquanto que o ser humano não atende todas essas questões das necessidades de segurança, ela não passa para um próximo nível. Então, a gente pensa, será que o aluno, quando ele entra na escola, ele já está com essas condições adequadas para desenvolver a aprendizagem? Se ele não está, por mais que ele aprenda, porque ele não aprende aquilo suficientemente bem para que fique registrado. Ele poderia aprender muito mais se essas condições básicas forem resolvidas. Por isso é muito importante que as prefeituras, o Estado, ele tenha políticas públicas para garantir isso para a sua população estudantil, para que ela absorva o melhor possível da aprendizagem dentro da escola, para que quando ela for adulta ela possa devolver para a sociedade essa aprendizagem. Então acaba sendo um ciclo, né? E se ele for positivo, melhor ainda. O terceiro item da escala de Maslow é a questão social, né? Ou a questão do amor e pertencimento, vamos pensar assim. As pessoas elas precisam se sentir parte de um grupo, elas precisam se sentir queridas, amadas, respeitadas. Isso faz parte da natureza humana. Então tem que ter aceitação familiar, aceitação social, amigos,
Então, na escola é muito importante os relacionamentos, tanto para os alunos quanto para os professores. É importante os professores também ter relacionamentos, também ter amigos, também se sentir parte daquele grupo. Muitas vezes a gente vê numa sala de professor alguns professores isolados, ilhados. Dentro da sala de aula, nós também vemos isso, alunos isolados, alunos ilhados. Então, precisamos estar atento para entender o que está acontecendo, se ali é um problema ou não. Às vezes não é, às vezes é uma característica da pessoa, ela é mais tímida, mais retraída, mas é importante que ela se sinta pertencente àquele grupo de profissionais ou grupo de escola. E aí a importância de participar de grupos ou religiosos, ou grupo esportivo, ou grupo comunitário, enfim, que ele tenha acesso a um grupo para que ele tenha este nível, né, de satisfação realizado. Após o terceiro nível, nós temos o quarto nível, que seria o status ou a estima. Então ele precisa se sentir apreciado, querido, reconhecido, para que a sua autoestima esteja adequada. Então, dessa forma, é importante que ele produza na escola realizações. Daí a importância do professor sempre estar elogiando todos os alunos nas suas realizações, porque ele vai estar tendo a autoestima elevada e cada vez mais ele vai estar se sentindo mais satisfeito. Isso é importante também, que os pais tenham essa postura de estar evidenciando aquilo que o seu filho faz bem feito, valorizando, né? Apreciando, para que a sua autoestima seja ok. E os professores também precisam que essa sua autoestima seja elevada. Então é importante que os gestores entendam, percebam e valorizem os seus professores naquilo que ele faz bem feito, valorize os seus funcionários, mostre e evidencie aquilo que chama a atenção, né? Porque todo mundo tem coisas que faz muito bem feito e isso precisa ser sempre valorizado para que a autoestima das pessoas estejam sempre bem. Lógico que as pessoas têm que ser cobradas pelos seus resultados, porque a gente vive numa sociedade onde eles são cobrados, porém a autoestima precisa ser preservada. E o último nível para Maslow, né, seria a necessidade de autorrealização. Então, quando o professor se sente realizado, quando ele atinge os seus objetivos, tanto moral quanto as suas realizações filosóficas, e aí quando o ser humano começa a filosofar, a pensar um pouco sobre a humanidade, da onde viemos, para onde vamos, ele tem o equilíbrio emocional, ele consegue ter autoconfiança, ele consegue entender virtudes e defeitos. Então, nesse nível, o ser humano já está totalmente realizado. Nesse nível, o ser humano ele aprende muito mais. Então, Maslow ele define muito isso, pensando que para você querer que o aluno atinja a máxima do seu potencial, para que o seu professor atinja a máxima do seu potencial, esses outros níveis, né, dentro da pirâmide dele, deveriam estar muito bem resolvidos. Para algumas pessoas, ele difere um pouco, né, entre a quarta e a quinta, então algumas pessoas acabam trocando essas duas, mas não a maioria. Então a maioria ela acaba tendo essa autorrealização como seu último estágio de realização profissional. Tá, o que isso tem a ver com a escola? Tem tudo a ver com a escola. Se a escola percebe que o aluno que está trabalhando, ou se a escola percebe que o professor que está trabalhando na escola tem algum problema num desses níveis, ela pode intervir através da assistência social, através do posto de saúde, através de uma conversa com a família para entender o que pode ser feito para aquilo melhorar. E aí a escola pode estar exigindo aquilo, mas de acordo com o que o aluno pode estar devolvendo, né? Eu já tive casos de alunos que estão apanhando em casa
e aí chegam na escola, eles não conseguem fazer nada porque eles dormem, porque eles estão com sono, porque passaram a noite acordado com medo do pai bater. Então a escola precisa entender que aquela situação específica que aconteceu na casa da criança, ela vem para a escola junto com a criança e a cabeça da criança está naquilo. Ela não vai aprender português, matemática. Então, de alguma forma, aquilo precisa ser resolvido. E aí cabe à escola chamar o conselho tutelar e colocar a situação para que o conselho tutelar faça a intervenção necessária naquela família. Ou então, né, acredito que alguns já devem ter passado por isso, você chega na escola, sua colega de trabalho, ela está extremamente ansiosa e com uma marca no rosto, no braço, como se ela tivesse sido agredida. Como que aquela professora ela vai ter condições de trabalhar, de dar aula, se aquela situação não for resolvida? Então, cabe sim a quem está com essa professora na escola ou em qualquer local de trabalho de estar conversando com essa pessoa para que ela vá à delegacia e faça aí o boletim de ocorrência que tiver que ser feito. Ou então perceber que o seu funcionário ou o seu aluno, quando chega na hora da refeição, ele come muito rápido e muito depressa. Será que aquilo é uma situação de que ele está passando necessidades alimentares dentro da sua casa? Né? Então, essa atenção que na escola precisamos ter a partir desta pirâmide de Maslow. O ideal seria que a sociedade estivesse toda bonitinha, toda resolvida, mas a gente sabe que não está. Então, cabe às pessoas que fazem parte do processo educacional, e aí não entra só os gestores, entra todos os professores, todos os funcionários, os colegas de trabalho, perceber o que acontece no nosso entorno, com os nossos alunos e com os nossos pares, para que eles possam ter uma vida mais plena possível. E aquilo que a gente puder ajudar a resolver, vamos estar ajudando e resolvendo dentro das possibilidades de cada um. Então, eu espero que vocês estudem mais sobre a pirâmide de Maslow, entendam quais são as necessidades básicas do ser humano e que elas precisam ser realizadas e completas dentro de uma lógica de uma ordem. E só assim, né, segundo Maslow, a gente vai conseguir chegar no nosso objetivo final, que seria a autorrealização, um aluno que colocou todo o seu potencial na aprendizagem, que aprendeu tudo o que possível, um professor que conseguiu passar com maestria a maior quantidade de conceitos, maior quantidade de valores, para que a nossa sociedade possa sempre estar em desenvolvimento. Ok? Esse nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilha, deixa a sua sugestão, divulgue o nosso conteúdo, ok? Então, amanhã nós vamos estar aqui novamente, às 16 horas, com alguma data comemorativa que você pode estar trabalhando em sua sala de aula. Obrigada aí por estar conosco. Até amanhã.